Então, ó, recapitulando, funções do nosso esqueleto, né? Do nosso sistema esquelético. Sustentação do corpo, proteção de órgãos internos, como, por exemplo, coração, pulmão, cérebro, a medula espinhal, né? A medula que fica por dentro da coluna, tá? O sistema esquelético, ele é elemento passivo do sistema locomotor, ou seja, ele quer dizer que para que a gente se locomova, o nosso esqueleto ele precisa existir, porém o esqueleto sozinho ele não se locomove. Ele precisa da ajuda do sistema muscular, que é o sistema que vai promover a movimentação. E eu estava falando também que para formar o sistema locomotor em si, precisamos de 3 sistemas adjacentes, que são o sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. O sistema esquelético ele promove a sustentação, o sistema articular ele une ossos para auxiliar no movimento e o sistema muscular ele promove a movimentação, certo? Outra função do sistema esquelético dos ossos é o armazenamento de minerais, cálcio e fósforo, tá certo? Que são substâncias que vão fazer parte da composição dos nossos ossos, certo? São essas substâncias, por exemplo, que deixam nossos ossos mais fortes, tá certo? Se a gente, por exemplo, não se alimenta de alimentos que contêm cálcio, a gente vai ter ossos mais frágeis, tá certo? Então, por exemplo, mulheres com mais de 50 anos, elas não produzem tanto o hormônio que faz a movimentação do cálcio pelo corpo, vamos dizer assim, certo? E aí ela precisa de tomar uma suplementação de cálcio. A partir de 50 anos, todas as mulheres precisam de uma suplementação de cálcio, tá? Para que os seus ossos não fiquem quebradiços, para que elas tenham ossos fortes, tá certo? Então, por esse motivo, as mulheres precisam dessa suplementação. Se por um acaso, eu não terminei, Ana Clara. Se por um acaso a pessoa que tem os ossos frágeis, quebradiços, ela tem uma doença chamada de osteoporose, certo? A osteoporose, o nome já está dizendo tudo, osteoporo. Então, faz com que os ossos fiquem porosos, muito porosos e quebradiços, feito vidro. Então, qualquer batidinha, se for uma batida mais forte, pode quebrar aquele osso. Fale, Ana Clara, pode falar. É verdade que depois de um tempo a gente diminui com a idade? É verdade. Na verdade, não é que a gente diminui, é que a nossa postura, certo? Ela é acometida. Então, pelo fato da nossa postura ser um pouco acometida, a gente ficar mais cansado e tal, aí dá a impressão que a gente diminui, mas não é a nossa massa que vai diminuir, certo? Então, vamos lá. Outra função do sistema esquelético é a produção de medula óssea. Quem aqui já sabe o que é tutano? Não sei não. O tutano é aquela parece uma gordura que fica dentro do osso do boi. O osso do boi, quando a mãe de vocês faz um pirão, que você olha aquele osso que ele tem um buraco no meio, sabe? Sim. E fica aquela coisa mole, parece uma gordura. Você bate e aí ele cai. Como é que é o nome, professor? Chamam de tutano, né? Mas na realidade é a medula óssea, certo? Então a medula óssea, ela é uma estrutura que ela vai participar da produção de células sanguíneas, mas que ela fica dentro dos ossos. Que tipo de ossos? Ossos longos, certo? Ossos da perna, ossos do braço. Tipo fêmur? Tipo fêmur. Tá? Por dentro do fêmur passa a medula óssea. Tá certo? Dúvidas? Não. Então, uma curiosidade é que aproximadamente 1/5 do peso total de um indivíduo é composto por ossos, certo? 1/5 do peso total é composto por ossos.
Vamos passar. Ficou alguma dúvida nisso aí? Não, né? Então vamos lá. Divisão do esqueleto. Gente, a gente vai dividir o esqueleto em 2, certo? Então vejam essa imagem do meio. O esqueleto que vai fazer, os ossos que vão fazer parte, por exemplo, da cabeça, do pescoço, do tronco e da coluna, a gente chama de esqueleto axial, certo? E os ossos que vão fazer parte aí dos membros superiores e membros inferiores, vamos chamá-los de esqueleto apendicular. Preste atenção. Então, no esqueleto axial, a gente vai ter 22 ossos na cabeça, 33 ossos na coluna vertebral, 25 ossos na caixa torácica, 6 ossos que são responsáveis pela audição, são os ossículos do ouvido, e um osso chamado de osso mioide, que ele fica na região aqui, ó. Aquele ossinho flutuante que fica aqui, ó, na nossa garganta. Tá certo? E como esqueleto apendicular, nos membros superiores, que são os braços, vamos ter 68 ossos. E nos membros inferiores, que são as pernas, vamos ter 62 ossos. Alguma dúvida ou alguma pergunta? Não. Não. Então já entenderam, né? Esqueleto axial, cabeça, pescoço, tronco e coluna. Esqueleto apendicular, braços e pernas, membros superiores e membros inferiores, tá? Classificação dos ossos. A gente vai ter várias classificações dos ossos. Então, primeiro vamos classificar os ossos pelo seu formato, tá certo? Então, a gente vai ter os ossos longos, certo? Onde seu comprimento é maior do que a largura, tá vendo? Ossos Exemplo fêmur, né, professor? Exemplo fêmur. Ossos curtos, onde a sua largura, espessura e comprimento são equivalentes, tá? A gente chama de ossos cuboides, entendeu? Ele não vai, lógico que ele não vai parecer um dado, porque os ossos eles não são bem retinhos. Mas se você for olhar, por exemplo, a espessura, o comprimento e a largura, ele é bem semelhante a essas medidas. Os ossos laminares ou os ossos planos, dá no mesmo, certo? São ossos que eles são, vamos dizer assim, que o seu comprimento e a sua largura são equivalentes, porém eles são mais finos, ele tem uma espessura muito fina, tá? Como, por exemplo, os ossos da cabeça, os ossos do crânio, as escápulas, elas ficam aqui, nessa região das costas, tá? A gente chama de ossos laminares ou ossos planos. Ossos irregulares não possuem forma definida, tá vendo, ó, como eles são? Então, existem vários ossos que são irregulares. Ossos pneumáticos, eu não sei se vocês estão vendo nessa imagem, são ossos que eles têm um monte de furinhos, tá? Que permitem a passagem de ar, certo? Esses ossos geralmente são mais leves. E o osso sesamoide é aquele osso que tem no nosso joelho, por exemplo, um exemplo, né? Que são ossos ligados a tendões, certo? Dúvidas? Não. Não. Então vamos ver aqui os ossos longos, né? Que são os que mais têm informação para a gente. Então o osso longo ele tem comprimento maior que a largura e são constituídos por um corpo e duas extremidades, né? No caso, as extremidades, as duas cabeças do osso, a gente chama de epífise, certo? E o corpo do osso a gente chama de diáfise. Fácil? Sim. Pronto. Aí, veja, por dentro desse osso passa uma substância que a gente chama de medula óssea, certo? A medula óssea que está responsável aí para a produção de células sanguíneas e produção de células de gordura. Então, veja, a medula amarela, ela passa pelo meio do osso, no corpo do osso, tá? E a medula amarela, ela vai produzir células de gordura. Já a medula vermelha,
ela fica na parte da epífise, ó, nas extremidades dos ossos, que são responsáveis pela produção de células sanguíneas. Alguma dúvida? Não, né? Aí veja. O osso, ele possui também duas membranas, certo? Que recobrem o osso. Uma é o periósteo, que é uma membrana que reveste o osso por fora, e o endósteo é a membrana que reveste o osso de maneira interna, certo? Fácil, né? Então, veja, um osso longo, por exemplo, o fêmur, ele possui duas extremidades, que são as epífises, e uma diáfise, certo? Exemplos de ossos longos. A gente vai ter o fêmur, que é o grande osso, né, da coxa, a tíbia e a fíbula, que são ossos aí popularmente conhecidos como ossos da canela. Tá? O húmero é o osso do braço. O rádio e a una são os ossos do antebraço. E as falanges, que são os ossos dos dedos do pé e os dedos da mão. Tá certo? Dúvida, gente? Não. Só lembrando que a falange, veja, quando a gente olha o nosso dedo, ele tem 3 falanges, certo? A gente consegue dobrar ele em 3, né? Só o dedo polegar que a gente só consegue dobrar ele 2 vezes, não é isso? Aí veja, temos 3 falanges em cada dedo, certo? Só no dedo polegar que vamos ter 2 falanges, tá? Inclusive, a falange, a última falange do dedo mindinho, vocês acham que ela é o quê? Ela é curta ou ela é longa? Ela é longa. Longa. Ela é Qual a parte do longa. professor mesmo? Será que é? A última falange, a da unha, do dedo mindinho, ela é longa, viu? Não é uma falange curta, não. Tá? Lembra que para classificar como osso longo, eu tenho que ter o comprimento maior que a largura. E a falange do dedo mindinho tem o comprimento maior que a largura. Inclusive a do pé. A falange do dedo mindinho do pé também é um osso longo, não é curto. E o dedo mindinho, gente, o dedo mindinho do pé tem 3 falanges. Vocês acreditam? Não, acredito não, Tem professor. as 3 falanges, bem pequenininhas, mas tem. E são O longas. dedo mindinho do pé é do tamanho quase Dedo mindinho do pé. aqui. Ele tem as 3 falanges, certo? E são longas, não são curtas. Ixi. Tá certo? Vamos ver agora os ossos curtos. Ó, os ossos curtos, eles têm comprimento semelhante à largura e à espessura, tá? Comprimento semelhante à largura e à espessura. É chamado de ossos cuboides, em formatos de cubo, tá? São compostos por tecido esponjoso e uma fina camada de osso compacto na superfície. O que é isso? Osso compacto, gente, é o osso quando ele é mais rígido, bem duro. E o osso esponjoso, ele é cheio de buraquinhos. Ele lembra uma esponja. E esse tipo de osso esponjoso, ele é mais maleável, certo? No caso dos ossos curtos, né, que são os ossos da mão e os ossos do pé, por exemplo, eles são ossos esponjosos, tá? Por isso que existe uma facilidade maior de quebrar ossos esponjosos, ossos da mão, por exemplo. Quem é que já quebrou a mão? Eu nunca. Ninguém nunca? Quebrei nada. Eu já quase quebrei. Já Não, quase mas eu já quebrei. desloquei esse dedo. Não entendi. Já fiquei com o dedo doendo, a mão doendo. Olha, Um amigo meu caiu por cima da minha mão. olha, deslocar é diferente de fraturar. Fratura é quando quebra. Certo? Quebra mesmo, como quebrou no meio. E deslocar é quando ele sai do lugar. É uma luxação. Saiu do lugar. Certo? Então tem essas duas. Quebrou o braço, não foi? Cirurgia, foi. Entendi. Foi como? Queda de bicicleta.
no mínimo. Não, de rede. Eu fui inventar fazer aqueles macaquinhos que segurar embaixo. Aí me, Olha, me balançou bem ligeiro, aí eu peguei e e perdi. foi. Nunca bastante mais você tempo. faz isso na sua vida. Eu faço, mas ninguém me balançou, né? Eu dou logo E é, um troco. quando cair e Eu quebrar o era braço de pequena, novo, professor. certo. Quando cair e quebrar o braço de novo, aí nunca mais faz. Vamos Parece para que o mãe próximo. falando. Não é? Classificação dos ossos como ossos laminares ou ossos planos, tá certo? Então a gente vai ter, por exemplo, o comprimento e a largura equivalentes, porém eles são muito finos, eles têm uma espessura bem menor, tá? Geram grandes áreas de inserção de músculos, ou seja, são áreas onde os músculos eles podem se fixar bastante, certo? Então a gente vai ter aí como ossos longos, ossos laminares, os ossos do crânio, a escápula. Alguém sabe onde fica a escápula? Não, não é isso não. Nas costas, bem aqui, ó. Ah, o senhor falou, eu já acabei me esquecendo. É como se é a asinha, entendeu? Não tem Ah, eu asinha, tenho muito. Ah, me parece uma asa mesmo, porque eu sou muito magro, professor. o pessoal chama de pá. Ele tem realmente o formato de uma pá, tá vendo? Ó? E o ilho, que são os ossos da bacia. Todos esses são ossos planos, certo? Ou laminares. O osso pneumático agora. Osso pneumático são ossos com cavidades cheias de ar e revestidos por mucosa. Tá? Mucosa é como se fosse um tipo de tecido especial lubrificante. Por exemplo, a nossa boca é uma mucosa. Tá? É um tipo de tecido que ele pode secretar algum tipo de secreção. Tá certo? Então, por exemplo, veja, o osso com cavidade cheia de ar, revestido por mucosa, é chamado de osso pneumático, tá? Apresenta um pequeno peso em relação ao seu volume. Então, geralmente, eles são ossos bem leves, tá certo, gente? Então, por exemplo, Professor, oi, o dente é um osso, é? o dente, Sim. o dente é. Na verdade, ele não é um osso, ele é um órgão da boca. Ele é próximo ao osso. Entendeu? Mas, ô professor, os dentes que é de osso, o povo fala que é de osso, né? Mas os outros que é de leite, ele é também segurado pelo osso. Não, é outra substância, certo? Então vejam, gente. Como exemplos de ossos pneumáticos aqui, a gente vai ter vários ossos pneumáticos na face. São os ossos etimoide, esfenoide, frontal, temporal e maxilar. Vejam que eles são todos cheios de buraquinhos. E é isso que permite com que a nossa cabeça não seja tão pesada. Imagine, se a gente tivesse osso compacto, ao invés de osso pneumático, a nossa cabeça seria bem mais pesada. A gente ia ter um peso muito grande, tá? E esses ossos, eles são revestidos por mucosa, tá certo? É justamente através dessa mucosa que quando a gente entra em contato com uma poeira, muita poeira, né? A gente libera secreção, que é o catarro, tá certo? Para não deixar com que essas bactérias, esses micro-organismos, eles penetrem para minhas vias aéreas. É por isso que a gente produz muita secreção, certo? Quem já teve sinusite? Eu nunca, professor. Eu nunca. Eu acho que eu já. Né? Sinusite é quando você, por exemplo, você está exposto a muita poeira. Caiu fita. Não é, professor? O nariz Eu já. de Vitor. Vitor fica. Ó, quando você está exposto a muita poeira, que você tem muita também. alergia, aí você fica, ó, Eu isso aqui, ó, fica tudo cheio de secreção, essa parte daqui, ó, toda cheia de secreção, certo? E aí fica muitas bactérias, né? Muitos desses micro-organismos podem causar uma infecção. E aí vai ter muita dor Sinusite, nessa região, muita dor. Não, eu nunca. Como é que isso aqui é sinusite, professor? Ô, Porque dói professor, isso aqui. olha se Dói. Larissa ou Caio estão aí. E manda eles pararem, que eles estão no grupo enviando um monte de coisa e não estão assistindo a aula.
É verdade. Quem? Caio e Larissa. Larissa, Caio. E fica brigando comigo. Oi, Caio, eu tô vendo ela aqui. Vai ficar chamando mensagem pra É, mim. mas fica Larissa. escrevendo umas coisas em inglês, japonês, ele Larissa. Não sei. É, professor, fica Aí eu falando. já mandei eles em assistir ela mais. Jaqueline vai ver, né? Larissa tá com a câmera desligada, tá? E o Caio tá aqui. E aí, gente, é paciência. Enfim, vamos lá. Meu Deus. Ó, então, quando é que tá sinusite? Fica doendo essa parte, essa região todinha aqui fica doendo, ó. Meu coração! É isso. Meu Deus. Então, vejam. Essa região todinha aqui, ela fica doendo, dá uma dor pertinente, fica latejando e não para, certo? E aí você fica com muito catarro, tosse seca, certo? E essa dor, assim, pode ter dor também atrás dos olhos, entendeu? Então, a gente já sabe que é a sinusite. E a secreção, gente, ela sai um pouco fétida, pode sair esverdeada, entendeu? Ou até, se num caso muito severo, pode até sair sangue dessa secreção. Certo? Que é quando a infecção ela já está muito grande, certo? Então, isso aí é alguns casos da sinusite. É a inflamação dos sinos. Então, vejam, para que vocês vejam, esse aqui é um dos ossos que está na nossa face, que é o esfenoide. Veja como ele é. Todo cheio de buraquinho, tá vendo? Todo cheio de buraquinhos, que é por onde tem a passagem de ar. Ossos sesamoides. São pequenos ossos arredondados que encontram-se inseridos em alguns tendões ou cartilagens, onde sua função principal é auxiliar no deslizamento dos mesmos. Então, vejam, no caso aí, a patela, que está no meu joelho, ela está associada a tendões, ela está junta, ligada a tendões, certo? Esse ossinho aqui, se eu não me engano, eu não lembro do nome dele, não lembro não. É um ossinho que fica bem aqui, ó, no punho, certo? E esses dois ossículos também do dedão, eles ficam dentro do tendão, tá? A gente chama eles de ossos sesamoides. Eles facilitam o deslizamento desse osso pelos tendões, tá certo? Dúvidas? Não. Né? Eita, aqui tá diferente, ó. Tá diferente aqui essas imagens, tá, gente? Ó. Vocês vão inverter essas imagens. Os ossos alongados são os ossos das costelas. E os ossos suturais, ou vormianos, são os ossos do crânio, tá? Então vejam só. Os ossos alongados são ossos longos, porém achatados. E não apresentam canal central, ou seja, são ossos longos que não passam a medula óssea porque eles são achatados, tá? Isso é uma variação de um osso longo. A gente chama de osso alongado. E os ossos suturais são pequenos ossos localizados dentro das articulações, chamados de suturas, entre alguns ossos do crânio, certo? Então, ossos do crânio, eles se juntam através de suturas. E esses pequenos ossos são ossos chamados vormianos, ou ossos suturais, eles ficam dentro dessas suturas. Tá certo? Certo. Professor, tem uns nomes difíceis, viu? Pois é. Deus. Não pode botar os nomes mais fáceis, não? Era melhor. Não podia botar os nomes mais fáceis, não, pra isso. É verdade. E é porque você não viu, Gente, vocês estão falando várias coisas no bate-papo. Eu vou abrir aqui o bate-papo, certo? Foi a Larissa que falou, ela falou comigo. E quando vocês falam no bate-papo, vocês falam para mim. Não tem como vocês conversarem Com a gente. Não, é só no porque privado, professor. eu desbloqueei, certo? No bate-papo não tem como No vocês caso, o senhor bloqueou, né, professor? eu bloqueei, certo? Mas a Larissa falou aqui, ela pensou que estava falando com a turma, vai falar comigo. Viu? Uhum. Larissa está com problemas na conexão, no aplicativo. Então, vejam. Osso hioide.
Ele é um osso que fica na parte anterior do pescoço, ou seja, aqui, ó, na parte da frente, abaixo da mandíbula. Isso, bem aí, Leandro. Não está articulado com nenhum outro osso, apenas com músculos. E é apenas suportado pelo músculo do pescoço. Suporta, por sua vez, a musculatura da base da língua. Então, a função desse osso é sustentar a língua. Por isso que quando a gente fala, ele fica subindo e descendo. Né? Aí vocês falaram aí dos nomes. Se vocês estão achando os nomes dos ossos difíceis, que vocês não viram os nomes dos músculos. Esse músculo aqui do pescoço, ó, esse músculo longo aqui do pescoço, a gente chama ele de esternocleidomastóide. Misericórdia, que É. nome Ô, professor, grande. a gente tá numa prova. Hã? A gente tá numa prova. Como é que é o nome do músculo? Sei lá o quê? Estresse. Como é que é o nome? Esternocleidomastóide. Esternocleidomastóide, sei lá. Esternocleidomastóide. Esse é o nome desse músculo aqui. É a Cleide, professor. É a Cleide. Ai, meu Deus. Olha, Pode. dá um tiro nesse cachorro aí, pelo amor de Deus. Eita, professor, logo um tiro. É, tem para latir. Pode tirar as cordas vocais dele, professor. Dá um chute nesse cachorro aí. Misericórdia. Eu A amo agressividade é cachorro. essa. Quem é esse cachorro? Larissa. Vamos dar de comer esse cachorro. É a de Larissa. O professor já vai. Larissa o quê? Oxe, meu microfone tá fechado. É o teu Meu cachorro é quieto. É demais, Que né? cachorro eu Ele tenho. ele só é um pouco agitado. Vou mandar novo link. Tá.